O que eu posso adiantar para você é o seguinte: vê se a sua carteira está bem guardada e outra, prepara o seu estômago. A gente vai passar por aqui por um dossiê completo de quanto essa tabela atual ela é mentirosa, ela é uma farsa e o quanto ela está contaminada por algumas doações, singelas doações em algumas partidas do Palmeiras. O Flamengo, pois ele está disputando a liderança e o título, mas na realidade deveriam todos os 19 clubes estarem, se manifestando, estarem revoltados. Afinal de contas, você não sabe quem vai ser prejudicado na próxima rodada. Pode ser o time que você torce. Eu vou passar aqui e mostrar o quanto essa influência ela é direta na pontuação do Palmeiras. A gente pode passar, inclusive, e fazer quanto seria a expectativa real se não fosse essa influência. Eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com qual seria a pontuação final. Seu like. Cara, muito importante você deixar o seu like. Muito importante você deixar a sua curtida. E eu não falo isso para todos os vídeos, né? Mas esse é muito importante. Você puder, se for possível, repassar, compartilhar. É muito importante. Então são métodos gratuitos para que a gente atinja o máximo número de pessoas, pois eu acho que é necessário e é emergencial atingir o máximo número de pessoas e elas estarem sabendo o que está acontecendo. Então, repassa o vídeo, deixa o seu like, compartilha e se puder utilizar o Hypar, que é gratuito e é uma forma de ajudar na divulgação para a gente atingir o máximo que é possível, tá? Conto com essa sua moral e é muito importante, cara. Precisa ser escancarado, a verdade é essa. Começa na segunda rodada, cara. É Palmeiras e Sport. O pênaltizinho mandrake do Palmeiras. Já começa aí, no pênaltizinho mandrake do Palmeiras. E olha, eu tô sendo até um pouco que benevolente. Não vou forçar a barra não, tá? Tô sendo até amistoso, porque eu não vou forçar a barra. Porque tem alguns lancezinhos que eu nem vou citar os lancezinhos. A gente vai citar o que os especialistas trouxeram como fato, não é opinião, então não tem o que discordar. É um fato. Fato não se discorda, é um fato. Porque o torcedor do Palmeiras agora, ele esquece que ele ficava pé da vida antes, falando que não ia ganhar nada, porque não estava jogando nada, e era salvo. Desses 55 pontos que o Palmeiras tem aqui, você vai ver quantos foram salvos. Por isso o torcedor do Palmeiras há pouquíssimo tempo estava revoltado. Só que agora, por fanatismo, clubismo, etc., ele vai ficar defendendo. Mas ele tá com a memória curta. Ele mesmo criticava o futebolzinho que o Palmeiras jogava há pouco tempo, mas mesmo com esse futebolzinho ele pontuava porque tava salvando. Tava toda hora alguém jogava um anzolzinho, aí pescava 3 pontinhos, pescava 1 pontinho, porque tinha derrotas. Então já começa pelo Sport, tá? Pênaltizinho, esse pra mim é um dos piores. Esse é um dos piores. E nesse jogo, no dia 6 de abril, o Palmeiras tem 2 golzinhos de pênalti, vence por 2-1, pênaltizinho aos 91 minutos. Porque acontece é o seguinte, a frequência dos pênaltis eu vou mostrar aqui pra vocês. Isso tá documentado, não é? A gente tá falando, não é uma vitória de 4-0, não. O Palmeiras venceu o jogo por 4-0, aí teve aquele pênaltizinho mandrake aos 92. Não. Não. Você vai ver. Então aqui a gente pode tirar 2 pontos do Palmeiras, um pênaltizinho mandrake. E olha, tem contexto de futebol, né? Porque poderia ser um pênaltizinho mandrake no início, que condiciona a partida, mas esse aqui é um objetivo direto. 2 pontinhos, tira 2 pontinhos. Desses 55 já vai o quê? Pra 53, né? Internacional. Beira-Rio. O pezinho do Richard Rios tá alto ou é impressão nossa? Ou a cabeça do jogador do Internacional que tá baixa? Detalhe, nem perigo de gol. Sabe aquele famoso perigo de gol? Pé alto, nem isso foi marcado. Cartão não é dado, não é nada, não tem nada. Engraçado que esse lance me lembra uns outros aí, recente, é a tal falta de critério. Agora, engraçado que existe a falta de critério, ela é comprovada, é só de você assistir os jogos. Agora, a falta de critério pro Palmeiras, ela é curiosa. O Palmeiras escapa da falta de critério, né? Que coincidência, né? Ele é o menos prejudicado na falta de critério, né? Isso a gente vê ao longo da competição. Então, rolou um pezinho alto ali e tal. Poderia ser um pênalti pro Internacional, o Palmeiras venceu esse jogo. Impacto direto no resultado. Seria mais um empate. Pode tirar mais 2 pontinhos? Dos 53 vai para 51? Nada fora do normal. Não é isso? Então vamos para 51 pontos. Perfeito. Vamos para 17 de agosto, estádio Newton Santos, Botafogo e Palmeiras. Dentro da área do Botafogo, meu amigo. O cara simplesmente chutou
o tornozelo do atacante do Botafogo, dentro da área. Foi marcado pênalti? Não, não foi. Tem intervenção? Não, não tem intervenção de VAR, não tem absolutamente nada. Segue o jogo. Placar final, Palmeiras 1, Botafogo 0. Um pênaltizinho pro Botafogo ali, uma interferência direta, 1-1, tira mais 2. 55 já virou 53, que já virou 51. Vamos para 49? Vamos para 49 pontos, então. Influência direta. Vamos para outro jogo. Vitória 2, Palmeiras 2. Esse é contextualizado. Porque o Palmeiras, quando recebe esse presentinho, o Palmeiras está perdendo por 2-0. Mas só que a gente vai até ser, né? 2-0, né? Poderia ser 2-1, tá, não sei o quê. Esse pênalti, cara. Esse pênalti foi marcado. Olha, isso aqui é sacanagem, porra. Isso é sacanagem. Como é que acaba o jogo? Então, 2-2. Vamos tirar esse ponto? Dos 47 fica com 46. Então, tira esse pontinho, tira esse pênaltizinho aí, Mandrake. Seria 2-1 pro Vitória, mais uma vítima, né? Porque o que a gente tá falando? Vitória, o Internacional, Ceará, eu nem botei aqui. Porque a critério de interpretação, já que nem a gente não precisa nem forçar a barra. Ceará, Botafogo, Sport, Clássico. Corinthians. O jogo termina 1-1. O gol do Palmeiras é de pênalti. Óbvio, é de pênalti. 1-1. O pênalti que é marcado a favor. E esse é muito engraçado, né? Porque fica uma situação dos jogadores que nem sabe quem tá marcando ali. É o do Vitor Roque? É em seguida? O Flaco vai... Os jogadores do Palmeiras, eles já entenderam o seguinte. Eles não precisam que o adversário toquem neles. Se eles tocarem no adversário, já é marcada uma infração. Então, qualquer contato que haja dentro da área, não importando quem é o autor da primeira ação, ou seja, que pode marcar ali uma infração, se o zagueiro chegar, é falta. Não, o atacante pode chegar no zagueiro, mas aí no contato, se ele desaba primeiro. E aí os caras marcam com aquela convicção, né? Eles apontam com tesão pra marca do pênalti, que é uma coisa absurda. E aí vai lá, pênalti pro Palmeiras. Final do jogo, 1-1. 1-1, clássico com o Corinthians. Valeu mais um pontinho. Então são pênaltis que estão influenciando diretamente o resultado. E influenciando diretamente o resultado, influenciam diretamente a classificação. Influenciando diretamente a classificação, influenciam a disputa do quê que o Palmeiras disputa? Título. Esses 55 pontos hoje do Palmeiras, sem forçar a barra, sem entrar até de criar, não, porque tá tendo interpretação como a bizarrice do pênalti a favor do São Paulo que não foi marcado, uma das maiores vergonhas, pior do que isso não vai ter. E a CBF admite isso a partir do momento que ela afasta, né? Então, mais uma vez ela afasta, daqui a pouco ela libera e ele beneficia novamente o Palmeiras, aí ele vai ser afastado e nesse círculo que tem entre abate, Abel, o Palmeiras vai somando 3 pontos, mas o cara vai sendo afastado a cada período, a cada hiato, né, de afastamento, vai somando. Então, sem forçar a barra, são 8 pontos. Sem forçar a barra. Se a gente forçar, a gente ainda vai até, mas não precisamos ir além. 8 pontos. Esses 55 pontos do Palmeiras, hoje, teria cerca de 47. Estaria atrás, inclusive, do Cruzeiro. Era um outro panorama do Campeonato Brasileiro. É o santo pênalti que vai ali somando e ajudando o Palmeiras em situações difíceis, pois ele não aparece em situações fáceis, em jogos definidos, em jogos que já estão decididos. Não. São pontuais. É uma enorme coincidência desse Campeonato Brasileiro 2025. O que eu te peço, cara, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e espalha, porque eu acho que tá todo mundo com o narizinho de palhaço, cara. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Essa imagem aqui, ela não é só de um escorregão. Primeiro que o Alan, né, ele já chega meio, ele escorrega, mas ele já tá num movimento de descida, de quase um carrinho. E depois eu vou mostrar a regra para dizer que ali eles ignoraram o que diz a regra, mas tudo bem. O totalmente acidental ou sem querer, ele não invalida uma falta, nem uma imprudência, nem um possível pênalti. Que foi o que aconteceu, mas seguimos. 16,50. Não tem nenhum tipo de entrada aqui. Pode ser um? Cara, aqui ó. O pé direito do Alan tá no chão, tá? Aí quando entra o esquerdo, olha aqui, ó. O esquerdo já tá... Isso, meu irmão... Everton!
É, o PGM Olha só, é uma bola saindo da área pela... Qual que é essa câmera? Essa é a câmera 1? Cara, é muito, pela não câmera tem 1, como, cara. nós temos uma bola que está saindo da área, nós temos um jogador. Olha isso aqui, cara. Não tem... É assim, é um escorregão, mas não é só um escorregão. Do Palmeiras que escorrega e ele tem o contato com o seu adversário, tá? Totalmente acidental e é provocado justamente por esse escorregão. Mas O daí, diagonal gente, também mostrou agora, tá? cara, essa imagem é assustadora. Olha como ele chega igual um trator, cara. Olha aqui, ó. Olha isso, cara. E aqui, olha isso aqui. Cara, essa imagem, ela não cabe nenhum tipo de interpretação, zero. Ok. Ele tá escorregando. Agora deixa eu ver se tá dentro do contexto, tá? Abri tudo a 16,50. Cara, não tem como. Perfeito. 16,50. Cara, não precisa ver nessa imagem, não precisa ver, era só uma que bastava. Você mesmo ouviu para você aquele jogador? Pra mim foi um choque, o jogador falou escorrega, a bola tá passando. Pra mim é um choque. Cara, a bola tá passando. Se o Tapia não toma essa porrada, ele poderia continuar disputando a bola. O fato dele estar passando, o que muda, gente? Ele continua na jogada. O jogador escorregou. Ele, inclusive, tá mudando, ele está acompanhando a bola. Ele ainda está na jogada. O fato dela estar passando, e ela já... Só pra constar aqui, ela já passou do Tapia, né? Ele está tentando chegar nela. E ele só não vai chegar porque ele vai ser derrubado. Aqui, ó. Aqui, ele ia chegar na bola, tá? E aí ele toma uma porrada no pé direito. Eu entendo. Olha só, a gente tem essa condição aqui, é uma bola que tá saindo da área, tá totalmente acidental por esse escorregão. Ele ia pegar a bola dentro da área ainda. Tá foda. Ramon, é justamente isso que você narra, tá? Nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e esse contato com o atleta é acidental, é uma bola saindo... O contato ser acidental não quer dizer nada. Por exemplo, o Danilo, na mesma rodada, acidentalmente, mas de maneira imprudente, levantou o pé, deu na cara de um jogador do Bahia e foi expulso, que é o que consta na regra. E eu acho que ali cabe até mais interpretações do que aqui. Da área, tá? E o jogador claramente do Palmeiras tem um escorregão, tá? E a bola já tinha passado pelo jogador. Pode sair, não. Já foi checado, tá, Copiou, Ramon? Rodrigo. Copiou, Ramon. E é um olha lance... aqui, olha o que eu vou falar pra vocês, tem que me escutar, porque senão não adianta falar. O jogador escorregou, os dois estão olhando pra bola, escorregou. Tem um choque de jogo, não é uma entrada. Acabou. É um choque de jogo. Meu irmão, é loucura, velho. É loucura, assim, chega a ser, sei lá, constrangedor ouvir os caras falando sobre isso, porque aí a gente precisa ir na regra, né? Eu fui lá no livro de regras pra gente ver a regra. Tá aqui. Esse é o livro de regras, beleza? Aqui, livro de regras. E aí, vou até vir pra cá, para poder ficar livre, para a gente ler o que está escrito na regra, né? Para facilitar o seu entendimento, o meu e talvez o deles. Porque, meu irmão, o acidente, o sem querer, não invalida nada na marcação. Nada. E vejamos. Aqui, ó. Faltas e condutas incorretas. Os tiros livres, diretos ou indiretos, isso pode ser dentro ou fora da área, e tiros penais, podem ser concedidos somente para as infrações cometidas quando a bola está em jogo, que era o caso. Tiro livre direto. O tiro livre direto será concedido se, segundo o julgamento do árbitro, um jogador cometer uma das seguintes infrações contra um adversário de maneira imprudente, temerária ou com uso de força excessiva. E ali tem a imprudência dentro do caráter, né? Não teve força excessiva e não teve entrada temerária, mas teve imprudência. Mas ele não controla o escorregão. Aí cada um que cuide do seu, dentro da área, né? Você está ali num lugar de risco. Aí desacelera, faz diferente, meu irmão, cada um com seus problemas. Realizar uma carga, não foi o caso. Saltar sobre o adversário, não foi o caso. Chutar ou tentar chutar, não foi o caso. Empurrar também não. Golpear ou tentar golpear, incluindo uma cabeçada, dar uma entrada ou disputar a bola, fazer
tropeçar ou tentar fazer tropeçar. Ele fez tropeçar. O movimento do Alan, imprudente e sem querer, fez o Tapia tropeçar. Está na regra. Imprudente é toda ação em que um jogador demonstra falta de atenção ou consideração ou age sem precaução ao disputar a bola com o adversário. Não será necessária uma sanção disciplinar, não tem cartão. Temerária é a ação em que um jogador atua desconsiderando o perigo ou as consequências para um adversário, razão pela qual se adverte com cartão amarelo. O uso de força excessiva ocorre quando um jogador se excede na força utilizada e põe em risco a integridade física de um adversário, razão pela qual deverá ser expulso. Foi, por exemplo, a interpretação do lance do Danilo contra o Bahia, que eu acho que tem vários elementos de mais sem querer, ou tanto elementos sem querer, quanto o do Alan. Porque ele também está olhando para a bola, ele não está nem vendo o jogador do Bahia direito, mas enfim, teve a expulsão e pouca gente questionou. Né? O tiro livre direto será concedido se um jogador cometer uma das seguintes infrações. Uma infração por ser toque de mão na bola não foi, impedir o movimento de um adversário com contato físico, foi o que aconteceu, segurar o adversário, não foi o que aconteceu. Esse lance, ele tem dupla interpretação mesmo. Esse lance é interpretativo. Eu teria expulsado. Eu também. Mas aqui tem lances iguais que o árbitro deu cartão amarelo. E o Assunção também falou sobre isso. Aí eu acho que dá interpretação para a arbitragem. O pênalti não. O pênalti é imprudência. Eu até puxei aqui sobre a regra aqui. Olha aqui, isso é a regra da CBF. As entradas e disputas podem ser consideradas imprudentes, temerárias ou com uso de força excessiva. Agora me faz pênalti do mesmo jeito. Então, me tira uma dúvida. Significa qual que é a diferença? Que o jogador demonstra falta de atenção ou consideração. Tá bom, isso está na regra da arbitragem, os caras não sabem. Qual que é a diferença do primeiro lance para o segundo? A expulsão eu não a expulsão pode ter realmente dupla interpretação. Eu não estou entendendo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. O primeiro lance, ele foi estabanado. Escorregou. Bateu no jogador sem ter intenção e o pênalti tem que ser assinalado. Nesse lance, foi a mesma coisa. O Andrés, ele foi estabanado, ele pegou e não queria, obviamente, acertar a canela do Marcos Antônio, mas ele acabou acertando. Qual que é a diferença de um lance pro outro, pelo amor de Deus? Vocês estão falando, vocês estão rasgando o que vocês estão falando. Vocês estão falando sobre lances interpretativos, sim, sobre não ter a intenção. Sim. O Andrés não teve a intenção, mas ele entrou com uma solada essa que poderia ter, inclusive, lesionado de forma séria o jogador de São Paulo. Vocês lembram o lance do Marcos? É o mesmo lance. A diferença é que o pênalti não tem interpretação. O pênalti foi pênalti. Ele derrubou o cara dentro da área. É imprudência. A regra fala de imprudência. A disputa de bola, quando o jogador está colocando o pé na bola primeiro e depois atinge o jogador, há uma interpretação. A diferença é que o pênalti é claro. O pênalti não tem interpretação. A disputa de bola tem interpretação. Há uma imprudência no lance. O Andrés Pereira não é imprudência isso, é uma disputa de bola. O Andrés Pereira ele sabe, profissional de futebol, que ele não pode entrar com a sola para disputar uma bola. Há uma imprudência, do mesmo jeito que no primeiro lance. Ou seja, nem vocês, com o celular na mão, conseguem interpretar as regras. Ou seja, as regras precisam ser facilitadas, tanto para os árbitros, quanto para os comentaristas, quanto para nós comentaristas de futebol, comentaristas de arbitragem, porque a gente não sabe. O futebol brasileiro é uma zona e começa pelas regras. Não dá pra gente chegar aqui, descer o cacete nos árbitros, sendo que nem nós, com o auxílio do celular... Não, você não consegue. Você não consegue. Peraí. Não tem sem querer. O mesmo lance. Não é o mesmo lance, gente. Pelo amor de Deus, velho. Aonde é o mesmo lance? Calma, eu vou te falar. Se você me ouvir, eu falo. O Tapia tava o Tapia não tava nem com a bola, bonitão. Eu vou falar, deixa eu terminar. Vamos lá. 10 segundos que eu vou pra Júlia. Você fala. Então fala aí. Imprudência. Foi você que citou imprudência, Fefão. Isso. Imprudência. O Andrés foi imprudente no lance, meu parceiro. Ele não pode entrar solando uma bola. Eu acho que quem domina a bola, quem vem por cima da bola pra fazer o domínio, assume o risco de atingir o rival. Qualquer pessoa que jogou um jogo no Playball, não, você que não é o seu site, você sabe que não pode entrar solando uma bola. Então é imprudência os dois lances. Foi o pênalti não tava nem com bola em disputa. Eu não concordo com a bola. Não tava nem com a bola em disputa. Não tem disputa na bola. Por isso que são lances diferentes. Os dois são imprudência. Um tem a bola em disputa, o outro não tem bola em disputa. Não, quem tá falando bobagem não, você tem que respeitar a opinião do outro. Você tá falando bobagem. Corta os dois, Alex. Corta os dois. Corta os dois.
carreira. Corta os dois. Então, beleza, então é igual. Beleza, vocês estão muito nervosos. Joga água nos dois. Ó. Chega, calma. Ó, olha, gente. Olha o que o clássico gera. A situação da Libra com o Flamengo tá indo ladeira abaixo, rapaziada. Inclusive a Libra, ela tá estudando excluir o Flamengo do bloco. A alegação é que o rubro-negro teria quebrado o estatuto. Os clubes estão bem ali intensos, né, para expulsar o Flamengo. Estão todos unidos para expulsar o Flamengo. O motivo é aquele mesmo, né, o bloqueio do repasse ali da TV Globo de 77 milhões aos clubes da Libra. Algo que gerou uma grande crise interna na entidade. A diretoria do Flamengo afirma que não sairá da Libra, vai cumprir o contrato que tem validade até 2029. Inclusive, a exclusão do Flamengo na Libra geraria um impacto financeiro gigantesco. Segundo Rodrigo Matos, do All Sport, a saída do Flamengo da Libra reduziria em 277 milhões de reais o contrato com a entidade. O São Paulo já soltou nota oficial contra a ação do Flamengo, né? Mas vale lembrar que em qualquer cenário, né, diferente do atual, o São Paulo ganhará mais, ok? No cenário que o Flamengo quer, o São Paulo ganhará ali 3 milhões de reais a mais do que já ganharia, né? Mas num cenário meio termo, que é o que eu defendo, né? Ainda mais porque eu tenho que defender o São Paulo, porque o Casares não defende. Eu acho que o cenário meio termo seria o ideal, porque o São Paulo arrecadaria 166 milhões de reais, né? 166 milhões e meio de reais, o que seria o ideal para o tricolor na minha visão. Você é a favor da decisão da exclusão do Flamengo da Libra? Comente aqui abaixo a sua opinião, levando em consideração o impacto financeiro, né? William Gomes, de 19 anos, revelado em Cotia, está arrebentando em Portugal. O atacante foi o primeiro a ser vendido a preço de banana nessa temporada, né? Em 7 jogos na atual temporada europeia, William Gomes marcou 4 gols. São 4 gols em 7 jogos, sendo que, se não me engano, foram 4 na Europa League, inclusive, né? Ou 2 ou 3 na Europa League. O Júlio Casares falou que quem reclama das vendas dos moleques da base nesse ano não sabe o preço da banana. Ele fala que quem fala que foi vendido a preço de banana não sabe o preço da banana. Agora, olha só o que torcedores do Porto disseram sobre a compra do Porto em relação ao William Gomes. Olha só a aula que os caras deram pro Júlio Casares de graça, veja. Uma máquina, vai ser uma estrela do futebol. Mas você acha que pagou barato? Pagou muito barato. Hoje em dia já não existe esse mercado de 9 milhões por uma qualidade que ele tem, não existe. Sobre o William Gomes, o Porto... Uma máquina, não preciso nem falar mais nada. Mais nada. O Porto pagou 9 milhões de euros por ele, 19 anos, pagou barato? Acho que sim, foi uma boa compra. Se ele se ingrar aqui no Porto, vai valer milhões ao Porto. William Gomes, 9 milhões de euros o Porto pagou para o São Paulo. Barato ou caro? Os adeptos de São Paulo disseram que foi muito barato, certo? Certo. O William Gomes ainda está a aprender, mas vai ser aquilo que nós esperamos que ele seja. Já fez gols importantes, né? Certo, este ano é a nossa arma secreta e quando sair o PP, o William Gomes vai arrebentar. Foi barato para já, com os gols que eu tenho marcado e que continua assim. Você acha que vai vender aquelas vendas que o Porto vai fazer história? Espero bem que não seja já em dezembro, mas que vá por muito dinheirinho, assim pelos 100 milhões que é justo por ele. Os adeptos do São Paulo estão meio bravos, né? Porque 9 milhões de euros para eles foi muito pouco. Para nós foi muito barato, muito barato. Foi uma pechincha? Foi uma pechincha, é isso mesmo. É craque, é máquina, é decisivo, entra em qualquer jogo e decide, faz a diferença sempre. 9 milhões de euros foi, Porto achou, né? Baratíssimo, baratíssimo. Era mandar para lá mais 10, eles merecem. Para os torcedores do Porto, 9 milhões de euros por William Gomes foi muito pouco. Pechincha, muito barato, né? E vai acontecer justamente o que eles estão falando. O Porto pagou 9 milhões de euros e vai vender por 100 milhões de euros. Eu não acho que 100 milhões de euros o Porto vai conseguir vender, mas uns 50, 60, 70, 80 milhões de euros o Porto consegue fazer, até porque o Porto sabe muito bem como vender. Eles vêm aqui no Brasil, compra barato, vai lá e vende caro. Eles sabem muito bem como fazer isso e vão fazer. O São Paulo vai ficar esperando as migalhas de um percentual que tem ali de uma futura venda, que será muito bem-vinda, porque o Porto vai fazer um bom negócio, não o São Paulo, mas o Porto fará um bom negócio e vai cair grana nos cofres do tricolor pela porcentagem que o São Paulo manteve e também pelo mecanismo solidário da FIFA. Não porque a gestão Casares é gênio, não, pelo contrário, tá? O São Paulo poderia ter ganhado já de cara muito mais do que ganhou. 9 milhões de euros é muito pouco. Alguém manda esse vídeo dos torcedores do Porto pro Casares, pelo amor de Deus?
É isso, Tá rapaziada. ok? Bom, vamos começar falando aí desse áudio, né? Ao qual o São Paulo foi capaz de mudar a regra da CBF. Quando eu falo mudar a regra da CBF, ok? Né? O que acontece? O São Paulo, durante o jogo contra o Palmeiras, mudou a regra da CBF. Mudou a regra da arbitragem. Porque, segundo o áudio do VAR, o jogador do Palmeiras escorregou, toca no Tapia, no atacante do São Paulo. O pênalti é claro, claríssimo. Mas como ele escorregou, então não é pênalti, porque é acidente de trabalho. É a nova regra agora que o São Paulo fez a FIFA mudar. Olha que legal. Então agora é o seguinte, meu irmão. Vai fazer pênalti, uma jogada perigosa na área, né? Você corre o risco de tomar o gol. Vai com um carrinho, dá uma virada no corpo, você escorregou. Aquela escorregada assim, pode derrubar, que não é pênalti. Entendeu? Porque foi um acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Então, o que aconteceu não foi pênalti. Foi um acidente de trabalho. Então, agora, a CBF, né, os clubes brasileiros vão se apropriar disso. Quando acontecer algo do tipo, os caras vão falar que escorregou na área, entende? E se o árbitro marcar pênalti, os caras vão falar que é acidente de trabalho. E não vão aceitar, entende? Qualquer outra ideia que não seja exatamente isso. Gente, é o fim do mundo, cara. Cara, esse campeonato brasileiro está manchado. Esse campeonato brasileiro está manchado. Esse campeonato brasileiro, ele está sendo manipulado para que o Palmeiras seja campeão. Porque não é possível, cara. Não é possível. Não é possível o que está acontecendo, né? Dá a entender que o campeonato está sendo manipulado para o Palmeiras ser campeão. Aí, né, os palmeirenses vão dizer que é choradeira do São Paulo, que é choradeira da torcida. Cara, o quanto que o Palmeiras ele é favorecido, cara. Favorecido. Há muitos anos não é brincadeira. Agora, eu realmente não consigo entender. Eu não consigo entender como esse tipo de coisa acontece, honestamente. Jonathan Calleri tem avançado significativamente na recuperação de sua cirurgia no joelho esquerdo. Liberado para voltar a treinar no campo, o atacante do São Paulo está prestes a concluir a última fase da reabilitação com a fisioterapia. Nos próximos dias, o argentino iniciará um novo estágio focado em seu retorno ao futebol. Atualmente, Calleri realiza atividades no campo do CT da Barra Funda sob a supervisão de fisioterapeutas do clube. Esta semana marca a conclusão da fase inicial de recuperação, que teve início com a cirurgia realizada em 23 de abril. A partir da próxima semana, o jogador será transferido para a equipe de preparação física, visando readquirir seu condicionamento físico. Embora a evolução do atacante tenha sido mais rápida do que o esperado, a previsão mais conservadora indica que seu retorno aos gramados deve acontecer apenas no ano que vem. Após ser liberado para os treinos com a preparação física, Calleri ainda passará por outras etapas do processo de recuperação. Ele começará a treinar com a bola de forma individual, e só depois se juntará aos companheiros de equipe. Somente após todas essas fases ele será liberado para treinar sem restrições e estará disponível para a comissão técnica. E aí, torcedor, agora voltando a falar sobre as polêmicas do Choque Rei. Você acha que o Palmeiras pode estar sendo beneficiado pela arbitragem através de um esquema de favorecimento de corrupção? Deixe aqui embaixo a sua opinião e não esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número possível de pessoas.